E consumidor, ele tem um pouco de amor e apreço pelo produto, pela marca, etc. Mas ele tem mais amor pelo bolso dele. A paixão do consumidor pelo bolso, ela sobrepõe, às vezes, a paixão pelo produto. Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista, aqui é a Elaine Costa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje aqui comigo para falar de um assunto que é do interesse de todo empreendedor, que é saber como fazer para você alcançar os seus objetivos na sua empresa. Eu estou recebendo o Eronides Júnior, que ele é COO da Software One, que é uma empresa que trabalha nessa parte de software e gestão. E ele vai contar pra gente muito da experiência dele sobre esse assunto. Inclusive, ele falou aqui pra mim que é um assunto que ele adora, que se bobear, ele fala sobre isso o dia todo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elaine. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema que é extremamente relevante. Eu acho que não só pro pequeno, médio, pro grande empreendedor, mas para nossas vidas também, né? Esse tema de estratégia conectado com tecnologia é algo que pode se tornar e é, de fato, um aliado para as nossas vidas. Não, com certeza, sem dúvida. Acho que é um tema extremamente relevante e você trazer a sua experiência, assim, com certeza vai impactar muitas pessoas e dar muitos insights, né? Não só para o negócio, mas para a nossa vida também. Então, assim, conta um pouquinho, como que você chegou nessa área, né? Você gostava de estratégia, você estudava isso ou foi alguma coisa que foi acontecendo? Eu costumo dizer que eu cheguei no mundo da estratégia por uma necessidade de vida e não por um planejamento estratégico. Parece um contrassenso, né? É uma coisa um pouco assim, antagônica, mas é verdade. Eu acho que não somente eu, mas eu creio que a maioria das pessoas acaba se deparando com a necessidade de fazer um planejamento estratégico, de ser um pouco mais estratégico, sem se dar conta, sem perceber que está fazendo isso. E foi assim que começou. Aliás, na minha carreira também, a maioria das coisas aconteceram no seu início, né, sem uma estratégia intencional. Embora havia ali uma certa estratégia do ponto de vista de necessidade mesmo, né? E quando eu digo isso é de necessidade financeira, social, de mudança de vida, de chegar em algum lugar que eu gostaria, que eu sonhava, e a partir dali eu traçar um plano, como é que eu faço para chegar e realizar esses meus sonhos. E no final do dia isso é estratégia. A gente pode não chamar de estratégia o nosso dia a dia, as pessoas que estão nos ouvindo, mas a todo tempo a gente está pensando em estratégia. Toda pessoa, seja uma dona de casa, seja uma pessoa que trabalha fora, não importa. Você acorda de manhã, você tem que definir um plano estratégico. Bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou acordar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer o almoço das crianças, eu tenho que levar meu filho na escola, ou eu tenho que sair para trabalhar, tenho que deixar o filho na creche. Como é que eu faço à noite? Você o tempo todo está pensando estrategicamente o que vai acontecer com o seu dia naquele momento. E a partir dali você vai pensar no dia seguinte, na semana, no mês, às vezes no ano. Então, todos nós, de uma forma geral, pensamos estratégia o tempo todo na nossa vida. E se a gente sabe como fazer isso de maneira estruturada e organizada, Elaine, nossa vida fica bem mais fácil. E assim, na sua opinião, né? Você falou assim, a gente está todo dia fazendo estratégias, né? Mas a maior parte do tempo, se a gente for analisar, a gente não está intencional. Né? Você entra numa rotina. Então, não é uma estratégia, é uma rotina. Né? Só que, digamos assim, a gente quer mudar alguma coisa. Então, na vida ou nos negócios. Né? Acho que na empresa é até mais difícil. Dependendo do tamanho da empresa, você mudar como as pessoas fazem as coisas é desafiador. Né? Porque tem que, basicamente, como as pessoas fazem as coisas, é a cultura corporativa. Né? E isso, digamos, cria uma egrégora ali, né? Na cultura, mas que é formada por cada um dos indivíduos, né? Como é que você vê essa questão de, por exemplo, de olhar para uma empresa e dizer, olha, nós precisamos acompanhar as mudanças no mercado, precisamos nos reinventar e levar isso para as pessoas que estão ali na equipe. Como é que é esse processo? Olha, eu acho que não só na vida pessoal, mas na empresa se passa o mesmo. A diferença entre estratégia e rotina, na minha humilde opinião, é a intenção. Se você está fazendo aquilo de maneira intencional, organizada e processual e com metas e objetivos definidos onde você quer chegar,
Isso é estratégia. Se aquilo é de maneira automática, acaba sendo uma rotina, que eu acordo de manhã e de maneira automática, o meu cérebro vai processando cada atividade e etc, e não tem mais intenção ali. Eu vou indo, caminhando de maneira automatizada ali, ou automática no meu dia a dia. E na empresa se passa o mesmo. Como você fala de como é que a gente leva, talvez, a estratégia para a mudança de cultura, porque quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está definindo caminhos. E não necessariamente esse caminho, ele é o mesmo caminho do ano anterior, né, retrasado. Ainda mais hoje, né, que tudo mudando. Quando no mercado que nós atuamos, que eu atuo, que é tecnologia, né, já há mais de 30 anos, isso a mudança ela é constante. Então, o tempo todo você tem que estar levando as pessoas a mudar. Né? Mudar os seus caminhos, a forma de pensar, e a cultura, como você mesmo disse e colocou bem, ela está muito enraizada nas empresas, né? Tá aquela cultura, a forma como eu executo a minha tarefa, a forma que eu me comporto dentro da corporação, como eu enxergo, né, o mercado e a empresa que eu trabalho e as pessoas, é muito comum isso, né? E quando você fala de estratégia de mudança, como é que a gente leva? Eu acho que, na minha opinião também, sempre falando da minha opinião, e aí aqui eu não estou aqui para... Da sua opinião, da sua experiência da minha também, opinião, né? E da minha opinião, baseada na experiência de vida, né, ao longo desses últimos 30 anos, é que quando você tem uma estratégia muito consistente, é mais fácil as pessoas comprarem essa estratégia. E é mais fácil elas ficarem menos resistentes à mudança. O que eu quero dizer isso funciona com a nossa vida também. O que acontece? Quando eu digo para você com muita confiança qual é o caminho que nós vamos seguir, as pessoas acreditam mais, confiam mais e seguem o caminho. E se esse caminho que elas começarem a percorrer, dá o resultado que você está prometendo que vai acontecer, cada vez mais elas vão embarcar nesse caminho e vão estar menos resistentes à mudança. Né? Por exemplo, se você chega... hoje em dia não acontece mais isso, porque a gente tem Waze, a gente tem hoje Maps, enfim. Mas antigamente, né, na minha época, que você andava com guia, quatro rodas, e você parava muito em postos de gasolina, né, para perguntar como é que eu faço para chegar nessa rua. Quando o frentista chegava para você e falava, eu conheço, é fácil, você vai seguir nessa direção, segunda direita, vai ter um posto aqui, vai ter um mercado, depois você vai seguir em frente, à esquerda você vai ver que tem um prédio azul. Quando você fala assim, ok, você acredita naquela informação e você começa a seguir, se você der percorrer, né, 2 quadras, entrar à direita e você vê o posto ou o mercado que ele indicou, você fala, estou no caminho correto, ele estava correto. Você confia, você vai seguir nas orientações. À esquerda, tá o prédio azul que ele disse, pronto, para você aquilo ali já é o caminho definido e você sabe, eu vou chegar onde aquele frentista disse que eu chegaria, que é onde eu quero chegar. Então, quando a estratégia ela é clara, né, eu gosto de dizer isso, né, a estratégia ela tem 3 pilares básicos, né? Ela tem o objetivo, ela tem o propósito e ela tem os resultados que você espera se você atingir o objetivo, o propósito e qual o resultado que ele vai trazer. Então, com esses 3 pilares, não necessariamente nessa mesma ordem, atingindo aquilo que você está prometendo, as pessoas vão olhar e falar, puxa, se eu tenho que mudar o meu comportamento ou a cultura da empresa para me adaptar, para poder alcançar esse objetivo, com esse propósito, buscando esse resultado, a cultura ela não consegue ser tão resistente quanto você fala, olha, você tem que mudar. A mudança pela mudança, no mundo que a gente vive hoje, tecnológico, de acesso à informação, de inteligência artificial, com tantos dados, as pessoas hoje, para o bem ou para o mal, se acham sábias e inteligentes o suficiente e donas do conhecimento suficiente para resistir a qualquer tipo de mudança. Por isso que eu acho que a estratégia no mundo de mudanças ela é fundamental. Sem ela, você não move a empresa para uma mudança, inclusive na cultura. Nossa, faz todo sentido. E aí é legal a gente fazer esse paralelo, né? Porque a gente fala muito com empreendedores, mas o empreendedor é gente, né? Então, você falou muito da questão da confiança, né? Da consistência e da confiança. Isso faz todo sentido, que é a pessoa confiar. E aí a gente leva isso para nós, individualmente, né? Então, por exemplo, quando você cria um objetivo, ele precisa ser consistente para que a gente comece a ter algum resultado, para que você confie que aquele caminho está correto. Né? E eu acho que tem muito a ver. Por isso que às vezes a gente começa e morre na praia. Porque o planejamento ou foi assim, superestimado, ou você não avaliou corretamente a situação para você entender o que era possível de se fazer. Porque às vezes a nossa mente dá uma dissonância ali, né? Não tem a real percepção de como é. O que você poderia falar assim, olha, você que está querendo fazer um objetivo, né? Vamos pensar num objetivo pessoal. O empreendedor que quer fazer a empresa crescer, né? Tem a ver com a empresa.
Então, como é que ele pode começar a pensar no objetivo dele, para que aquele objetivo ele realmente consiga fazer com que ele seja realizável, para que ele primeiro confie naquele objetivo e ele possa passar essa confiança para a equipe? Olha, Elaine, no início da minha carreira, eu comecei numa empresa que tinha, por média, 40 funcionários, estimado 40 funcionários, e um faturamento lá, sei lá, na época, vou dar aqui na época não era nem em reais, né? Então, sei lá, hoje Cruzeiro, seria 200 mil reais ano. Sei lá. Depois de 10, 12 anos nessa empresa, ela estava faturando 2,2 bilhões e tinha 600 funcionários. Ou seja, eu passei pela minha vida por todas as etapas de um empreendedor. A empresa não era minha, eu era um estagiário, mas eu vivenciei isso de ver uma empresa pequena, de empreendedores, bem pequena mesmo, numa garagem lá no centro da cidade, para se tornar um dos maiores players, né, no Brasil, né, e na América Latina. E aí eu vivenciei todas as etapas dessa empresa pequenininha, do empreendedor pequeno, e todos os seus desafios. O que acontece? Qual que acho que o grande ponto que a gente pode falar aqui de conselho que eu daria ou do que não fazer, né? Eu acho que dizer o que você tem que fazer, eu acho que você tem que ter muita propriedade, entender o negócio, entender com quem você está falando. Mas eu posso falar aquilo que não deve ser feito, porque a gente errou na época, eu vi muitos erros. Então, assim, olha o que você não deve fazer. Primeiro, não faça um plano estratégico sem ter um plano B, C, D e E. Eu acho que uma das maiores falhas que a gente tem em plano estratégico é achar que ele é único. Aquele plano, eu não estou nem dizendo assim de ser adaptável e modificá-lo. Acho que isso aí acho que é regra básica, todo mundo sabe que um plano ele nasce e ele é adaptado ao longo do tempo. Tem muita literatura a respeito disso. Mas o que a gente vê pouco é um plano estratégico, ele tem que ter 6, 7 rotas alternativas, porque ainda mais num mundo de constante mudança hoje, e cenários macroeconômicos, e políticos, etc., você tem que ter caminhos alternativos. Então, acho que a primeira regra é, faça o seu plano estratégico, baseado nos seus sonhos, não há problema nenhum. Você tem um sonho, coloque o seu sonho. Tem um ditado, eu não sei se ele é um ditado oriental, chinês, japonês, não importa, mas diz que você nunca será maior do que os seus sonhos. Então, se você sonha pequeno, você vai alcançar objetivos e resultados pequenos. Então, você precisa sonhar alto. Então, sonhe alto e não tem problema nenhum. Mas se eu quero chegar naquele objetivo, qual a rota? Não existe só um caminho. Então, trace vários. Esse é a primeira dica ou sugestão de experiência. Não trace um caminho único para o seu plano estratégico. Porque você não vai, na hora da falha, você não vai saber o que fazer. O segundo conselho que eu daria, e que eu vivenciei isso muito na prática, assuma sempre que esse plano vai falhar. E se falhar? Acabou o meu sonho? Acabou. Ah, não. Eu sonho que a minha empresa, que esse meu açougue, que esse meu consultório, que essa loja que eu tenho aqui, essa papelaria, seja uma rede. Tá bom. E quais são os passos que eu quero chegar lá? Você definiu um plano. Falhou. Naquele eu não atingi. E aí, acabou meu sonho? Eu vou fazer outra coisa? Não. Lembra? Se o plano falhar, como vai ser? Bom, se o plano falhar, então eu tenho rotas alternativas. Esse plano ele vai falhar. Sempre assim. Prepare-se para o pior esperando o melhor, né? Acho que esse é o ditado, né? Essa é a expressão, exatamente, né? Né? Então, prepare-se para o pior. Se falhar nesse ano, eu tenho que ter fôlego financeiro para o próximo ano, eu tenho que ter uma estratégia alternativa. Puxa, eu tentei esse mercado, não deu certo, eu tenho esse alternativo, eu tenho esse outro caminho. Essa empresa que eu trabalhei, ela nasceu de uma forma. Quando eu saí da empresa depois de mais de 10 anos, ela fazia outra coisa. Ela se transformou em outro... Porque às vezes você começa um negócio que é uma papelaria e grandes histórias de sucesso, de grandes empreendedores, começaram sempre assim, eu vou começar produzindo copos de vidro e ao final eu estou vendendo águas e sou um grande empresário do setor de água. Então uma coisa puxa a outra, então seja aberto. Né? Porque surgiu ideias, oportunidades ali, ele viu que tinha... Quer dizer... É aquilo, você não consegue enxergar as coisas enquanto você não estiver em movimento. Com certeza, porque é a experiência da jornada. Às vezes você está na jornada, por isso as rotas alternativas. Eu estou indo para a produção de copos de vidro, não deu certo, e água? Eu já tenho uma rota, e se for água? E se for outra coisa? Então você está aberto à mudança, ajuda muito. E está preparado mesmo, né? Porque quando eu falo se preparar para o pior, realmente se preparar para... E se eu não vender? E se um funcionário meu, eu tenho 2 funcionários, e se um for embora? Como é que eu cubro esse? E se mudar a regulação do governo? Às vezes eu vejo pequenos empreendedores muito dependentes de governos
pontuais. Então nessa legislação do governo A está favorável. E se trocar o governo e entrar um outro governo que não tem a mesma visão? Então não dá para depender de uma situação. Lembra das rotas alternativas. E por último, acho que é o mais importante e é o que as pessoas menos falam, que é a execução. Todo mundo despreza a execução. Não, a execução, não. Porque a palavra até é feia, né? Você fala assim, eu gosto de ser mais estratégico, menos tático. Mas alguém tem que pôr a mão na massa. Exatamente. Um bom plano tem uma execução perfeita. Porque a execução é onde você... 90% data júnior aqui, né? Pesquisa minha empírica de experiência de vida de ver. A maioria dos planos estratégicos falham aonde? Na execução. Então, aquela história de que a gente tem que ter 10% de transpiração e 90%... 10% de inspiração e 90% de transpiração, essa metodologia japonesa, ela é pura verdade. É pura verdade, Você fica 10% pensando mesmo em se inspirando e depois é 90% execução, Elaine, sabe? Eu acho que é onde a gente vai encontrar o mundo real e as barreiras. É quando você vai para a execução. Então, o que é execução para mim? Né? E eu acho que isso é bem legal, né? Assim, eu tenho uma definição para execução que é o conjunto de tarefas sucessivas, organizadas e intencionais. Isso, para mim, é uma execução, é uma boa execução. O resto é rotina. Então, quando eu falo assim, no âmbito corporativo, do médio empreendedor, de quem está começando, se preocupa muito com a execução. O que é execução? Como é que eu vou atender o meu cliente? Como é que a execução... Eu tenho um plano de como atender o cliente, mas no dia a dia, como é que vai funcionar isso? Porque parte da execução também está o planejamento. Então, como é que eu vou atender? Se chegar um cliente na minha loja, como é que vai ser? Passo a passo. Passo a passo. Como que é a abordagem? Como eu vou falar com esse cliente? Como é que vai ser a minha interação? Se esse cliente me questionar, se ele der um feedback para mim que o meu produto não é bom, como é que vai ser a minha reação? Como é que é a jornada desse cliente? E pequenos empreendimentos, normalmente, pequenos empreendedores, é o dono que está ali, né? É o dono. Então, o dono tem que dar a cara para a empresa dele, né? Definir a cultura, definir tudo isso. Então, a execução, para mim, ela é fundamental. De tudo que eu disse aqui sobre ter rotas alternativas, e aceitar que o plano falha, estar preparado para o pior, eu acho que a execução é o mais importante. Porém, não comece pela execução. Eu vou repetir. Jamais comece um pequeno empreendimento pela execução. Isso é bem comum, né? Eu já tive uma pequena empresa que fechou. Não tive sucesso, né? E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso em algum outro momento, mas eu tive uma loja online. Mas eu tinha tanta certeza que essa loja online ia dar certo que eu comecei pela execução. Porque eu tinha experiência. Tipo, já fez a loja já fez a loja, eu tinha amigos que fizeram a loja, a gente já sabia quem a gente queria atender, já sabia os produtos, criamos vitrines, começamos, isso aí já tem muito. Isso aí foi em 1900 e qualquer coisa, no boom da internet, na bolha da internet. Foi na mesma época que eu comecei a vender minhoca pela internet. Foi? Essa história deve ser muito boa. É muito boa. É muito boa. E faltou o que ali? Um planejamento mínimo ali, com rotas... Muito jovem, tinha 22 anos. Um planejamento mínimo com rotas alternativas, com um trabalho de execução perfeito, com uma visão um pouco mais de futuro. Estava claro que aquilo não ia dar certo. Mas, né, eu comecei pela execução, com a certeza que daria certo. Qual era o plano? Nenhum. Então, eu falei na execução, porque quando começou a executar, logística, custo de frete, transporte, entrega, competição, pessoas que estavam vendendo mais barato e porque estavam ganhando mercado, não tinha nada disso, não tinha nenhuma estratégia. Foi a mesma coisa, porque a ideia era uma loja de produtos... na verdade, assim, vendia, basicamente. Eu tinha um parceiro, inclusive o pessoal da Morada da Floresta, um abraço para vocês, Cláudio. E aí o que acontece eles estavam começando também, né? Então aí eu fiquei super empolgada, porque eu fiz o curso de permacultura, eu achei o máximo, vou vender a composteira, né? Tipo parceiro e tal. E tinha minhoca também. E eu não... Era muito engraçado, gente, eu comecei a vender minhoca, as pessoas queriam comprar minhoca. Só que a logística disso era muito louca. E eu não tinha ideia, então, realmente, assim, por mais que a gente ache que é um negócio trivial, vender minhoca pela internet não é tão simples. Mesma coisa com composteira, porque assim, você está vendendo uma coisa viva, a coisa tinha que chegar. A gente chegou a fazer um pedido para o Amazonas. Olha. Pensa, olha só, a minhoca não chegou viva lá, gente, não chegou. Então a gente teve que depois mandar mais minhoca para a pessoa. Então, assim, é fundamental o que você está falando. Por mais que seja uma coisa super simples, vou abrir uma lojinha de roupa aqui que eu comprei no Brás. Legal, mas precisa ter um mínimo de planejamento, porque muita coisa vai dar errado.
E aí, Isso não tem jeito. Muita coisa vai dar errado. Esteja preparado. que é o meu ponto sobre você estar preparado para o fracasso, para Sim. olhar sobre um olhar sobre o fracasso. E eu acho que a melhor forma de você evitar o fracasso é conversar com quem já fracassou. Que normalmente a gente quer conversar sempre com quem já tem a história de sucesso, né? Ah, ele deu certo, deixa eu conversar com ele. Às vezes é bom também, ótimo, não tô querendo aqui quebrar paradigmas, mas conversa com quem já fracassou, com quem já esteve no ramo e falou assim, olha, não deu certo, porque a gente aprende com os erros, né? Você tá num salão eu vou abrir um salão de cabeleireiro, eu sou um ótimo profissional, renomado, ou eu sou excelente, eu não sou conhecido, sou excelente. Conversa com quem já abriu um salão e não deu certo. Porque às vezes você tá com várias ideias mirabolantes que a pessoa vai falar assim, olha... Ela já fez e não deu certo. Não deu certo. E não deu certo por isso. Você fala, peguei aqui um ponto, né? A gente vê muito em salões de beleza, todo mundo tem aquela ideia de que você vai ganhar muito com a venda de produtos, né, de beleza. Então, mas como é que vai ser essa venda? Você vai ter margem. Capital para estocar, e se você não vender aquele produto, você vai ter que queimar a margem, fazer promoção, a sua relação com os profissionais. Então, parece ser tão trivial você abrir um salão. Assim, eu sou do ramo, já trabalhei 20 anos no salão de cabeleireiro. E eu tive um amigo que abriu e faliu. Abriu e faliu. E ele tinha tanta certeza que ia dar certo, mas tanta gente falava, não, sucesso, né? Sucesso. Mas assim, foi um fracasso do começo ao fim. Porque às vezes a gente tem que conversar com quem já errou, né? Ou com quem tem muita experiência no empreendedorismo para falar, olha, eu já empreendi e deu muito certo, legal. Qual foi o seu caminho de sucesso? Mas o que mais importante, onde você errou para você não cometer os mesmos erros? Sim, porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Tem um filme que eu assisti no final de semana com a minha mãe para mostrar para minha filha algumas coisas que a gente teve, tipo e-mail, e que ela nem sabe o que é uma mensagem para você. O filme de 98, que é com a Meg Ryan e o Tom Hanks, dois novinhos lá. É um filme que eu gosto muito, e ele mostra muito esse negócio. Quem não assistiu, assista, pessoal, porque tem uma ideia muito interessante ali. Porque ela herdou a livraria da mãe. O sonho era da mãe. Ela herdou, tocando a livraria. Ela fazia de forma impecável, que era uma livraria infantil. Então, ela entendia tudo de literatura infantil. Porque perguntassem, e assim, todos o pessoal que era produtor de livro e tal, que eles, assim, o que ela gostasse, vendia. Então, ela era super referência, né? Na época que a internet estava começando e tal, não tinha rede social, mas no boca a boca, ela era referência. E aí, no bairro dela, ali em Nova York, ia começar a surgir uma grande livraria, que é uma livraria que dava desconto. E todos os livreiros odiavam esse tipo de coisa, né? Que, inclusive, é o tipo de coisa que nem tem mais. Né? E a Livraria Cultura, infelizmente, fechou, que é a tal da Fox Books. Então, uma livraria enorme, com livros de todo tipo e com uma seção infantil também. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que sempre acontece. Ele acabou fechando todas as livrarias ali do bairro, porque por mais que as pessoas gostassem da livraria, eles iam lá porque o desconto, né? O preço era melhor. Então, o pessoal ia lá para comprar livro mais barato. Mas aí, uma coisa que fica pensando, né? E aí, é uma época, né? Nessa década de 90, eu acho que, como o empreendedorismo não era tão falado, a gente não tinha internet para divulgar em tanto, muitas pessoas ainda não tinham essa resiliência de pensar, putz, o cara apareceu lá na esquina. Ele vai vender mais barato. O que eu posso fazer? Será que eu posso mudar o meu negócio? Como é que eu posso adaptar o meu negócio a essa entrada desse cara aqui? Será que eu posso fazer outra coisa? Será que eu posso estudar esse mercado e trazer uma outra ideia para eu continuar? Que talvez eu não tenha mais uma livraria, mas vai ser um outro negócio? Então, eu acho que isso que é interessante, né? No exemplo que você deu do seu amigo também, que é o tal do plano B, C, D e E. E ela não tinha. Talvez porque não fosse bem o propósito dela. Depois, inclusive, na história, ela fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado em escrever, eu descobri que eu adoro escrever, me realizei escrevendo. Mas foi uma coisa que ela nunca tinha pensado, porque ela falou, tipo, é impensável. Eu herdei a loja da minha mãe. Isso é impensável. Então, às vezes, eu acho que o empreendedor se apaixona pela ideia. E aí ele pensa assim, se a minha ideia não der certo, já era. E não, cara, a ideia, ela não é sua. Porque você existe para atender uma necessidade de mercado. Se aquilo não existe mais, então tenha outra ideia. Se a demanda não existe, o seu negócio não existe. Não existe. Não é o seu, o negócio não existe, né? O negócio não existe. Hoje o mercado de fax, para quem não sabe o que é fax, depois pesquisa. pesquisem. Esse mercado de fax, ele não existe. Eu posso ter a melhor ideia de uma loja de fax, máquina de datilografar. Máquina de datilografar, de investimento em marketing, em comercial, em mídia. Eu posso colocar o influencer mais assim, conhecido do mundo, com 200 milhões, para anunciar a minha máquina de escrever. Não tem demanda, então esse negócio não existe.
Esse é o ponto. Mas você tocou num ponto, Elane, que dentro dessa linha de plano A, B e C, não se apegue ao seu modelo de negócio. E eu, assim, eu sou bem cético, sei lá, não sei se dizer frio com algumas coisas, né? Ao longo da vida, aliás, se você quer ter uma carreira executiva de sucesso, você vai ter que pensar com a razão e menos com o coração. E, infelizmente ou infelizmente, é da natureza do cargo, né? Eu quero... Às vezes as pessoas falam, como é que é ser C-level, né? Você é um COO, ser um CEO. É muito legal. Não é muito legal, porque o tempo todo você tem que tomar decisões difíceis com a razão e não com a paixão. E consumidor, ele tem um pouco de amor e apreço pelo produto, pela marca, etc. Mas ele tem mais amor pelo bolso dele. A paixão do consumidor pelo bolso, ela sobrepõe, às vezes, a paixão pelo produto. E se é o mesmo produto, né, a não ser que seja algo muito personalizado, muito teu, uma marca única, etc. Tirando essa parte, né, que assim é a paixão pela marca, né, se é um produto aqui e ele tem igualzinho na outra loja e tiver mais barato, esquece. Você pode ter o melhor atendimento do mundo, ele vai comprar com raiva e com ódio na outra loja, mas ele vai comprar lá porque é mais barato. E às vezes é por R$1, R$2, R$10, ele fala, eu vou comprar lá porque é mais barato. E às vezes a gente fica com aquela, como você colocou, né? A paixão pela minha ideia, o amor, e você acha que as pessoas vão compartilhar desse amor que você tem pela sua loja, pelo seu atendimento. Isso não vai acontecer. É negócio. É negócio. Agora, o mesmo preço, uma diferença pequena, e você tem um grande diferencial, sim, eles vão buscar a sua loja. E aquilo que você acabou de falar, às vezes a discussão é preço, custo de oportunidade. Falar, olha, eu adoro a sua loja, eu vou lá para tomar café e bater papo, né, para o seu negócio, mas eu vou comprar em outro. E não é difícil ver empreendedores que ficam emocionados e apaixonados pelo negócio e acham que essa paixão dele vai ser transmitida para as pessoas e elas vão comprar dele por amor. Eles não compram por amor. A compra ela pode ser impulsionada, às vezes, né, pelo amor, mas cada vez mais com dados, com pesquisa, as pessoas tomam decisões mais racionais. Quem é que não faz isso? Hoje você vai numa loja, vou comprar um tênis, coisa mais simples do mundo. Qualquer tênis, qualquer loja. Chega lá, você fala, quanto custa? Fala assim, R$100. Você fala, legal. Primeira coisa que você faz, você entra aqui, faz o escaneamento da marca, do produto, ele vai levar vários aplicativos de pesquisa de preço, e ele vai mostrar naquela região quais são as lojas que têm o preço daquele mesmo produto e menor. Aí você fala, olha, adorei seu atendimento, muito obrigado, mas eu vou atravessar a rua e vou na outra loja que está mais barato. Então essa história de desafiar o modelo e não ter paixão pela ideia, como você colocou, é fundamental para você quebrar o apego, né? E aí você não ficar duro ali para falar assim, eu não vou pegar uma rota alternativa. Eu vou até o final, eu vou me afundar com a minha ideia, mas eu não vou mudar o modelo de negócio. Então tem que desafiar o modelo, né? O pequeno empreendedor, ele tem que ter essa capacidade e habilidade de desafiar o seu modelo e não ter vergonha, falar, não deu certo, troca. Rapidinho aqui, eu conversei com um empresário de CRM hoje de uma empresa que fatura R$200 milhões, uma empresa que fica em Minas. E a gente estava conversando, o CEO, o fundador, 3 jovens que saíram da faculdade e a empresa tem 8 anos, já estava faturando 200 milhões. Eles começaram, né, com um produto que era aplicativo de games. Né? Eles desenvolviam software porque gostavam de jogar videogame. Sim. E aí tentaram, deram errado. Aí eles desenvolveram um aplicativo de compra coletiva, né, parecido com Peixe Urbano. Deu errado. E foram para o CRM. E deu super certo. E agora ele está criando produtos ramificados dessa ideia central, desse software deles de CRM, para ver a jornada do cliente, etc. Gente, ele começou com uma loja de software de games e agora é uma grande empresa, uma empresa média, né, de CRM. Olha o desafio do modelo do negócio. E eram 3 jovens muito aficionados e apaixonados pelos games. Então, se você não tiver aberto para isso, eles teriam fechado esse empreendimento deles, essa empresa pequena que começou de games e afundado junto com ela. Ele falou, não, vamos tentar outro. E acertaram agora o caminho e falaram, Júnior, a gente está indo e agora a gente quer internacionalizar a empresa, abrir uma filial já no Chile, querem ir para os Estados Unidos com o CRM. 3 jovens focados em games, jogadores de videogame que queriam desenvolver games, que saíram da faculdade com essa ideia e hoje são empreendedores, empresários do ramo de CRM e marketing, que não tem nada a ver com a vida deles. Mas lembra, é a paixão pelo negócio, não pela ideia. Não, é sensacional isso, porque aí se você olhar a mentalidade, olha o quanto isso é importante. Jogadores de
Videogame. O que você aprende? Aí todo mundo, gente, a minha geração, nós, enfim. O que a gente pensa? A gente acha uma besteira, não é? Eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência para videogame. Eu vou confessar com vocês. A minha filha me chama uma vez para jogar Minecraft e eu fico, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui, filha? Ah, vamos andar e vamos umas coisas. Ah, mas e qual que é o propósito disso daí? Enfim, eu não tenho paciência para jogo, nunca tive. E eu vi meus primos jogando, eles juntavam um monte de gente para jogar, porque chegou o Sonic novo, e eu olhava, meu Deus, o que esse pessoal tá fazendo? Juro, não tinha paciência. Mas eu tocava órgão e teclado, toquei 8 anos na igreja. E eu acho que a gente tem uma coisa muito legal nisso, que é o quê? A gente aprende que o erro faz parte. Porque como é que você aprende a executar uma música perfeitamente? Muito treino. Treina, no mínimo 1 hora por dia. No mínimo 1 hora por dia. Eu treinava muito mais que isso. É treino. O que é o videogame? É treino. Esporte. Eu pensei aqui no basquete. Você quer ficar top em acertar ali o cesto. Treino exaustivo. Treino. Né? O Michael Jordan tem um número absurdo de quantas vezes ele errou para ele ter o número de acertos que ele tem, né? Quantas vezes ele treinou. Então, é muito isso, né? E aí, isso que eu acho que é a mentalidade empreendedora, e que se o empreendedor, e acontece muito no Brasil, um empreendedor que quer empreender por necessidade, que ele precisa de renda, ele precisa. Para que dê certo é aquilo. Claro que ele já tem uma mentalidade que é, eu preciso disso, isso tem que dar certo. Eu vou fazer alguma coisa, precisa dar certo. Mas é a coisa de, se esse caminho não der certo, eu me adapto. Se esse caminho não der certo, não dá, porque é o que você falou. É um negócio. É um negócio, ele tem que funcionar. Eu posso ser apaixonado por salão de beleza. Mas eu vi que o cabelo não tá funcionando. Eu tenho que fazer outra coisa. O que eu vou fazer agora para funcionar? Então, o cabelo, a ideia que eu tive inicialmente não funcionou. Então, vou pensar em outras possibilidades. E é legal já ter pensado antes, porque para não ser pego de surpresa. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que para empreender você tem que ter vocação. É a vocação para empreender, porque aí o negócio ele é subjetivo. Mas o empreender é uma vocação que você pode desenvolver, você pode nascer, pode aprender e pode conquistar essa habilidade de empreender, né? Por exemplo, eu comecei a empreender, não deu muito certo. Aí eu fui para o setor corporativo, mas eu não deixei de empreender, pela minha vocação de empreendedor. Então, eu empreendo agora só que com a empresa que não é minha. Sim. Mas o tempo todo eu penso com a cabeça de dono, eu tomo os riscos, que é o risco que o dono tomaria, eu tenho cautela com os investimentos, eu tenho que pensar para onde a empresa vai. Então, quando você chega num papel de executivo, se você não tem a vocação de empreender, você não vai ter sucesso. Porque você tem que tomar decisões de um empreendedor. Porque se você ficar esperando o dono ou os investidores dizer o que você tem que fazer, eles não precisam de você. O board, né, ou, para quem não sabe, assim, o conselho administrativo, empresas grandes têm conselhos, né? Tem pessoas que são sócios que querem colocar dinheiro e querem retorno. Sim. Essas empresas, quando ela coloca um executivo ali, ela espera que esse executivo diga para eles, olha, nós vamos por esse caminho, o retorno é esse, e o caminho e o esforço, né, a execução vai ser essa, que é o famoso BP, Business Plan, ou planejamento de negócio, planejamento estratégico. Então eles esperam que esse executivo construa. E para construir um plano estratégico em qualquer empresa, é visão de empreendedor. Então é muito legal isso. Quando a gente fala de pequenos empreendedores, você que está ouvindo que é um pequeno empreendedor, você é um alto executivo. Porque o que você faz é o que a maioria dos executivos fazem nas grandes corporações, mas com um nome mais bonito. E finge que é mais difícil, né? Para poder ganhar um pouquinho mais. Mas no final do dia, é a mesma coisa. Você ser um empreendedor de uma empresa, de um negócio pequeno, você requer as mesmas habilidades, visão, planejamento, estudo e esforço numa escala menor do que um executivo de uma grande corporação internacional que tem que pensar globalmente, etc. Porque são os mesmos desafios, né? Em escalas diferentes, mas são os mesmos desafios de quem já foi empreendedor, como eu fui na minha vida, e passei por várias empresas de diversos tamanhos, e no final, nos últimos 20 anos, eu só trabalhei em empresas multinacionais, empresa americana, agora numa empresa suíça, né? E no final do dia, quando eu olho para trás, eu falo, gente, não mudou nada. Não mudou nada. O que eu fazia lá na minha lojinha online é o mesmo que eu faço hoje, com um risco maior e com um certo esforço diferente, com habilidades que eu tive que desenvolver, porque dá mais medo, né? Você administrar dinheiro dos outros dá muito mais medo. Sim. Mas é a mesma coisa. Então, pequenos empreendedores, vocês já são grandes executivos da sua própria empresa. Sim.
Porque é aquilo, né? Muitas vezes ele tem a ideia, ele executa, coloca em prática. No começo, né? É muito assim, tem lá uma pessoa, duas para ajudar, mas o empreendedor, ele faz muita coisa, né? Ele faz muita coisa. E aí, como é que você vê? É porque assim, a gente ouve muito dessa coisa de você ficar muito sozinho, né? Quando você tá ali nas cabeças. Tanto o empreendedor, porque muitas vezes ele tá ali numa comunidade que não tem tanta gente que está empreendendo. Hoje já é um pouco diferente, tem muita gente, então isso facilita bastante, né? Mas às vezes tem muitas pessoas, mas as pessoas não têm aquela visão para te ajudar a virar a chave, né? Até um dos motivos que a gente tem o podcast é muito isso, de trazer inspiração, porque às vezes um episódio aqui de 40 minutos te traz uma montanha de insights que você sai com um caderninho aqui, que nem eu estou fazendo meu caderninho, com ideias para você implantar, né? Como é que você vê isso e também como é que você também, como um alto cargo e se leva, como é que você lida com essa coisa aí desse, não é um isolamento, mas esse sentimento que às vezes você tá um pouquinho sozinho ali naquilo? Na verdade, assim, empreender ou ser um C-level dentro de uma corporação muito grande é uma jornada solitária. Não vão te contar isso, mas no final do dia por que ela é solitária? E, em certa medida, né? Porque em algum momento você vai ter que tomar a decisão. Porque você que está com a caneta na mão para assinar. E a responsabilidade é totalmente tua. Não tem jeito. Mas eu compartilho com outros, etc. Mas se a ideia partiu de você, se você criou o plano, se você criou a ideia, se você montou a sua empresa, no final do dia, você está sozinho naquela discussão. As pessoas até vão dizer, não, estamos juntos nessa, nós vamos juntos. Mas é uma vida um pouco mais solitária do ponto de vista do mundo do empreendimento e corporativo, não pessoal, né? Você vai ter amigos na empresa, você vai almoçar com as pessoas. Não é um isolamento social, mas eu chamo de isolamento corporativo. Por quê? Você vai ter que ter aquele momento de reflexão, de pensamento, de rever a empresa, rever o seu empreendimento, o seu negócio, de aprender com seus erros, de ficar refletindo coisas que a maioria das pessoas não pensam. Quem está no seu dia a dia, por exemplo, falando agora especificamente de um pequeno empreendedor, normalmente é a família que está ao redor. E eles estão preocupados mais se está indo bem ou indo mal, mas não estão nos detalhes. Então a reflexão é tua, a responsabilidade é tua. Numa grande corporação é igual, as pessoas estão no dia a dia ali. Puxa, está vendendo, não está vendendo, está entrando novos clientes, não está entrando, como é que está o resultado final? Está dando lucro, não está dando lucro, a gente está crescendo, como é que está a percepção do mercado, etc. Elas estão preocupadas mais com isso. Mas quem para e fala assim, puxa vida, o ano está acabando, porque agora outubro, novembro, dezembro são a janela de pensamento, de revisão de plano e pensamento para os próximos anos. Normalmente, empresas como a empresa que eu trabalho, o planejamento é de 4 em 4 anos. E você só revisa esse plano, né? Então, a gente está agora no momento de revisar já 2025, né? De um plano que foi feito lá, né, em final de 2023, né? Então, ok. Mas isso também no empreendedorismo também funciona da mesma forma. Então, você tem que pensar, puxa vida, deu certo? Não deu? E o próximo ano? Trocou governo, política, mundo, guerra, será que vai ter impacto? Qual é o impacto? O dólar sobe, o dólar desce. Então você tem que se preocupar. E uma coisa importante, Elaine, a gente não pode desconsiderar esses efeitos colaterais ou os efeitos, os impactos no nosso negócio, por menor que ele seja. E isso foi um grande erro que eu cometi lá atrás. Desprezar efeitos econômicos no meu negócio. Porque às vezes a gente fala assim, mas imagina, eu tenho uma loja de capinhas de celular aqui na Zona Sul, no bairro aqui, eu estou preocupado se está tendo guerra na Ucrânia. Não, isso pode ter o famoso efeito borboleta, Sim. né? Cascata, não sei, e começar a pensar comportamento de mercado, de cliente, postura do consumidor, mudanças, ninguém mais está usando capinha de celular. Porque virou moda e tem um grande influência falando não se usa mais porque do ponto de vista, sei lá, ecologia, ecológico, de ESG não faz sentido. E eu tô ali cochilando, surfando uma onda de vender capins, daqui a pouco começa a cair a compra, eu não sei por quê. Porque a minha vizinha, que é amiga da minha mãe, ela entrou no WhatsApp, viu no grupo lá do turma do bairro que não pode, e aí começou a contaminar todo mundo, ou contagiar com essa visão. Então, percebe que a gente tem que... É uma visão, uma vida um pouco solitária, porque você dedica mais tempo para refletir sobre o seu negócio e tomar decisões sozinhas. Quando você toma uma decisão de sucesso, a maioria das pessoas vão te aplaudir, e quando você toma uma decisão que não tem sucesso, as pessoas vão te criticar. Mas é a minha família. Vão. E sempre vai ter aquele que vai falar, eu não te avisei? Eu avisei que ia dar errado, porque sempre tem alguém que fala, né? Vai dar errado, e se der certo a pessoa não fala nada, se der errado ela fala, mas eu te avisei que ia dar errado, né? Olha só, você colocou em risco o negócio da família e etc. Então, é sim, uma vida um pouco mais solitária. Então, você dedica um pouco mais de tempo para ficar refletindo. Mas
é algo adaptável, né? Assim, eu acho que o bônus que você tem contra o ônus de ter uma vida mais solitária, por isso que eu falo da vocação. Porque no final, você não está ali para fama, você não está ali pelo seu dinheiro no final do dia, embora você precise, você está ali pelo seu propósito, né? Por isso que eu acho que é vocação. Se você não tem vocação para ser um alto executivo, nem comece. Primeiro, eu acho que você não chega lá porque você desiste. Você desiste. Às vezes as pessoas falam, puxa vida, deve ser tão legal, né? Eu falo, quer trocar de lugar comigo? Porque você vai saber exatamente o que eu passo todos os dias, né? É muito duro, né? É dura a vida. Claro, eu tô colocando aqui o lado mais desafiador, né? Tem o bônus, né? Tem o bônus, não é o bônus dinheiro, tá, gente? O bônus dos benefícios, né? Da autorrealização, da sua autonomia. Porque tem os dois lados, né? A responsabilidade de tomada de decisão do seu pequeno negócio, que você pode pôr em risco a sua família, o sustento da família, mas tem também da liberdade, de você criar, de você pensar, de você falar, puxa, olha que ideia legal que eu tive, né? O meu negócio é esse, eu vou criar algo do lado aqui, eu tive uma ideia que ninguém teve, ou alguém teve, mas não colocou em prática, eu vou tentar colocar. Então tem esse lado de quem tem essa vocação, que é uma delícia. Eu amo, né? A gente brinca, né? Eu vou falar uma coisa aqui, depois, se precisar, vocês cortam, né? Porque aonde eu tenho os maiores insights? No banho. E na minha casa eu fiz um box no banheiro grande com a possibilidade de você escrever, que é onde eu tenho as minhas melhores ideias. Eu falo assim, não, é coisa de maluco. Normalmente empreendedor e executivo é meio louco mesmo. Mas sabe que isso acontece também comigo? Outro dia eu pensei, poxa, eu tinha que ter um bloquinho aqui, porque vem umas coisas assim, e o meu avô, ele era assim, só que não era no banho. Ele acordava, pegava, ele tinha um cigarrinho dele que ele fumava lá, e ele ia pro cigarro, né? Enfim, inclusive isso fazia mal para ele, né? Mas era o hábito que ele tinha. Ele ia lá fazer o cigarrinho dele da manhã e ele se sentava no vaso e ele fazia todo o planejamento estratégico dele ali. Da vida dele, ficava ali. Dele. Que é o momento de refletir, né? Que você tá com você mesmo, né? As pessoas falam, mas por que você não faz meditação? Já tentei de tudo. E os melhores insights que eu tenho na minha vida mesmo, que eu já tive e tenho, é no banho ali, né? Então eu tô tomando banho, eu tô pensando, porque parece que a mente... Relaxa, não é? Dá a uma mente relaxada, desbloqueia ali, e aí você começa a ter os seus melhores insights. Então, são momentos como esse, de solidão, que é onde você tem os seus melhores insights. E construção de plano estratégico é demorado, é sozinho, você não vai ter a ajuda de ninguém, você vai ter que construir o seu plano sozinho. Lógico, depois que ele sai do papel e aí ele vai para a prática, você vai ter, se você tem trabalho como executivo de uma alta corporação, de uma corporação grande, você tem ali uma estrutura que vai te suportar, né? Mas a origem dele, o nascimento dele é ali. Aí você falou assim, como é que você lida com essa parte das pessoas ao seu redor, né? Porque você tem que vender esse plano. E acho que essa é a parte mais chata de um plano estratégico. Como é que você faz com que as pessoas comprem ele? Porque você tem que vender. Mesmo um pequeno empreendedor. Porque no final você vai ter que convencer o seu consumidor, você vai ter que convencer a sua família, vai ter que convencer as pessoas para acreditarem na sua ideia. Então, vender ideias não é uma tarefa muito legal. Né? Não é uma tarefa muito legal. Tem até o filme, né, de contextual do Steve Jobs, né, de como ele sofreu para convencer as pessoas, né, do celular. Né? Que é uma coisa que não existia. E aquilo, inclusive, a ideia do iPhone é uma coisa que levou tempo até para entender que o mercado estava começando a ficar pronto para aquilo. Porque não saiu o iPhone de uma vez, né? Eles foram mudando a tecnologia. Né? Primeiro, com o iPod, né? Primeira coisa, né? Parou o CD, né? Isso. Começou. E aí, dali que começou as pessoas perceberem que podia ter uma tecnologia diferente. Só que vamos pensar, gente, eu sempre dou esse exemplo. A minha mãe, quando nasceu, não tinha energia na casa dela. Porque era interior do Paraná. Não tinha. Então, olha só. A gente está falando de 71 anos. Ô, mãe, beleza. Não fica chateada, tá bom? Eu te amo. Então, assim, pensa quanto tempo faz isso. E aí, se a gente for ver, às vezes a gente esquece o quanto a gente já evoluiu. Né? Então, hoje, ninguém fica sem o aparelhinho. Né? Nossa, ficar sem o celular, que absurdo. Mas houve um tempo que não existia o celular. Né? Esse exemplo do filme que eu falei, do Mensagem para Você, não tinha. Né? Não tinha, as pessoas usavam e-mail e as pessoas tinham muito essa coisa do chat que ninguém se conhece, ninguém sabe quem é, né? Ficava trocando mensagem. Que é esse o filme, né? Eles ficavam trocando mensagem, os dois trocando mensagem ali, não sabiam quem era, e na vida real eles se conheciam e ficavam brigando porque o dono da Fox Books, que era o interpretado pelo Tom Hanks, estava levando ela à falência na loja dela. Isso a gente tinha, né? Mas hoje já é muito mais difícil. Mas, assim, é como as coisas mudam, né? E eu acho que a coisa do empreendedor, ele tem que realmente acompanhar a mudança. Não tem para onde correr. Então, eu acho que hoje é assim, o seu negócio vai ter que mudar.
ponto. O que vai acontecer, às vezes, a gente nem sabe. Porque você nem sabe exatamente para onde está indo. Exatamente. Você começa uma pizzaria e daqui a pouco o seu negócio vai ser vender embalagens de pizza. Ecologicamente corretas, orgânicas, seja lá o que for. Ou você começa com uma pizzaria e depois vira uma empresa de logística, de entrega, e por aí vai. Então, ter essa flexibilidade, estar aberto para as mudanças, eu acho que é fundamental para essa história de você realmente conseguir vender a sua ideia, conseguir convencer as pessoas que a ideia é boa e ela é flexível. Se você vende a ideia e aí você tem vergonha de dizer, ó, aquela ideia não deu certo, conectando com o ponto lá do início da nossa conversa aqui, você não vai chegar a lugar nenhum, né? E eu acho que um outro ponto que a gente não falou aqui, Elaine, é que hoje eu vejo isso o tempo todo, que é uma coisa muito legal. Não confie em conselhos, em mentoria, em coach de pessoas Eu ia perguntar isso para você agora. Olha... Eu ia perguntar para você isso. De pessoas que não experimentaram ou não vivenciaram aquilo. Eu acho que para mim, eu não consigo encontrar um caminho, ou dizer para você minimamente um caminho a seguir se eu não percorrer esse caminho. Ah, não, então quer dizer que você não pode dar dicas, sugestões, etc. Tudo bem. Então você não tem lugar de fala porque você não passou por aquilo. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, de carreira, sim. Sim, eu a minha tendência é não dar muita credibilidade por quem não passou por aquilo. Minimamente para dizer aonde errou, né? Lembra que eu te falei de mostrar, conversar com quem fracassou? Porque a mentoria, para mim, ela só é válida quando a pessoa vai me ensinar o que eu não devo fazer. Ela é válida por isso. Assim, quando, olha, eu fracassei aqui, eu passei por... Olha, eu não sei qual o caminho que você vai seguir, porque eu não conheço o seu negócio, eu não conheço a sua vida, os seus detalhes, etc, tudo. Eu não tenho muita experiência no seu negócio, mas eu já tive um negócio, eu já passei por isso, eu já trabalhei no ramo e etc. Eu te diria, não, eu tentei fazer esse caminho e não deu certo. E eu fiz esse caminho e deu certo. Qual você vai escolher? Decida. Baseado nessas informações, pesquisa, vai estudar um pouco. Mas essa história de você pegar aqueles cortes de internet, de Instagram e tal, deixa eu te ensinar como é que você vai crescer 8 vezes as suas vendas. Eu recebi ontem um post no LinkedIn dizendo assim, né, obviamente é um robô, mas de uma pessoa que existe, eu não vou citar aqui, dizendo, eu quero ser o seu diretor comercial, me dê 40 minutos do seu tempo que eu vou ajudar você a aumentar as suas vendas em 6 vezes. Eu falei, esse cara não tem ideia de quem eu sou. Não tem ideia da empresa que eu trabalho, não tem ideia das dificuldades que a gente está tendo para crescer, né? Alguns poucos dígitos, né? E etc. E aí ele manda a mensagem dessa dizendo, eu posso mudar a sua vida. Então, não caia nessa. Vai ter um monte de gente que vai te oferecer um curso, um treinamento de como triplicar as suas vendas, de como você ficar milionário. Negócios são como pessoas, né? Eu falo que uma empresa é um organismo vivo. Ela não é um CNPJ, é um organismo vivo, é como um ser que nasce e tem o prazo de maturidade, de desenvolvimento, de crescimento. Não tende a dar um salto. Normalmente, empresas que deram saltos quânticos muito grandes assim, fracassaram no futuro. Fracassaram, porque não passaram pelo processo de amadurecimento. Amadurecimento, como você colocou aqui muito bem, da cultura, do negócio, do modelo do negócio, dos processos, do controle, a fase do descontrole, a fase do caixa negativo, da reversão do caixa, de entender prazo de pagamento, de ter os clientes que ficaram tristes, aí você tem que reverter, de perder cliente, de reconquistar cliente, de fidelizar cliente. Você tem um processo, né, que tem que ser respeitado. Então não adianta falar, eu vou abrir hoje isso aqui, e aí porque eu vi na internet, no YouTube, lá no Instagram, aquele cara que começou pequeno e em 4 anos já se tornou, né, gigante, né? A gente viu agora um caso, né, de um executivo aí por uma frase. Não vamos citar exatamente. Aqui, de um descuido, né? Um descuido na comunicação ali, uma coisa talvez mais emocional que ele quis expressar. Ou de autoconfiança, né? Talvez. Assim, porque deu certo, eu sou o cara. E aí tem que passar pelo processo de amadurecimento. E aí eu falo que nada substitui o cabelo branco na nossa vida e nada substitui os cabelos brancos da empresa. Porque é experiência, né? É experiência. Já tentou, já fez, etc. Então, respeite a jornada de amadurecimento do seu negócio. Não tenta dar saltos. Não tenta burlar, não, vou tentar um atalho aqui, porque você vai... o risco é muito alto, né? E é o seu sonho, né? Então você vai colocar em risco o seu sonho. Vai um passo de cada vez. Por isso que o planejamento é importante. Porque quando a gente faz o plano, você tem que falar assim, tá bom, em quanto tempo a minha empresa vai chegar onde eu quero para eu ter o retorno financeiro que eu preciso? Ah, não, eu preciso de um retorno financeiro em 3 anos. Ah, mas esse negócio em 3 anos ele não vai estar nesse ponto. Então eu preciso de 15 anos. Se prepare. E não tem problema.
Não tem problema. Todas as gigantes hoje, empresas começaram pequenas. A empresa que eu trabalho tem 30 anos. 30 anos. Ela levou 10 anos para começar a amadurecer. E depois ela deu saltos. Depois do amadurecimento, aí você cresce exponencialmente, né? Mas até chegar nesse ponto, ela começa pequena lá na Suíça, com um cara que era do mercado de tecnologia, com a família, que conheceu um outro, que foi expandindo na Suíça, depois expandiu na Europa, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para a América Latina, começou pequenininha aqui no Brasil há 15 anos, com um cara que fazia ligações no posto de gasolina. Então, é tudo assim, sabe? Respeitando a jornada. Só que a gente é muito ansioso. E nesse mundo, né, louco hoje de velocidade, de internet, de comunicação, as pessoas começam a sentir assim, eu tô ficando para trás. Você sempre acha que tá para trás, né? Você tem essa impressão que estou perdendo alguma coisa, que é o tal do FOMO, né? Uhum. Fear of missing out. Então, você sempre acha que você tá fora, que você não tá sabendo, que tem alguma coisa faltando e que você tem que estar o tempo todo acompanhando, porque senão você vai ficar de fora, né? Isso acho que é o que mais deixa as pessoas doentes. Exatamente. E aí eu acho que se alguém perguntasse assim, então como é que eu faço para crescer? Né? Qual é o treinamento, o curso de crescimento, né? Eu falo do ganho 1 por 1, né? Que ele é exponencial, né? Que eu ganho um cliente, que vai ganhar um outro cliente, que vai ganhar um outro cliente para mim, que vai ganhar um outro cliente. Isso aí você vai expandindo. É quase que uma pirâmide mesmo, um marketing multinível. Você tem que aplicar essas técnicas para o seu negócio. Óbvio, não com esse conteúdo, mas a metodologia e a visão tem que ser a mesma. Eu vou ganhar um cliente e vai ganhar outro. Vai ganhar outro. E aí isso você vai expandindo Sim. a sua rede, que vai ganhar outro, e você vai conquistando um cliente, que vai conquistando outros, assim, você fazer o seu... Eu brinco que, na minha visão estratégica, faça clientes, né, ganhe clientes que façam clientes. Faz todo sentido. Que aí eu ganho um cliente que vai fazer outro cliente. Então, assim, o melhor cliente seu é aquele que conquista clientes para vocês. Esse é o melhor cliente. Você tem que tratar o melhor possível. Que fala bem da sua empresa, lógico, com convicção e com verdade. Mas que vai falar bem. Imagina aqui o podcast, né? Aqui eu acho que é um exemplo muito prático, né? Então, eu assisto o podcast aqui da Elaine, aqui, né? Que é o MKP... Entrevista. Aí eu gostei. Aí eu vou lá e falo... Olha, o primo, eu assisti um podcast bem legal, com insights legal, você é empreendedor, não é? Assiste. Aí ele vai assistir e falar, olha, legal. Aí esse vai fazer pro outro, olha, assiste. E aí você fazendo o quê? A propaganda ali, que é o boca a boca, mas não só a propaganda boca a boca, mas a conquista, né? Então, esses são os caras que a gente tem que tratar melhor, porque é um público que fideliza, não só é fiel, mas que fideliza outros, né, a serem fiéis também, né? Convence outros à fidelidade, que é a estratégia cristã. Se a gente pensar, né? Eu acho que o melhor modelo para mim, o cristianismo é o melhor modelo para mim de conquista de clientes, né? Imagina, né? De 12, né? 13, na verdade, um líder mais 12, chegaram a 3,5 bilhões de cristãos hoje, né? Como é que chegou a esse crescimento exponencial? É sempre façam discípulos que façam discípulos, lembra? Né? Isso está lá é um texto da Bíblia. Você vai ganhando uma pessoa, você faz um discípulo. Então, no mundo corporativo você conquistou um cliente, você faz aquele cliente um seu discípulo. E aí ele vai conquistar outro, que vai fazer um outro discípulo, que vai conquistar outro, vai conquistando, e assim que cresce de maneira exponencial. Aí cresce muito, né? A gente vê esses fenômenos aí de Instagram, de pessoas que explodem, né, no Instagram com milhões de seguidores. Na verdade é isso, é um conquistando o outro, um conquistando, convencendo o outro. Claro, tem questão de algoritmo, questão de internet, que é uma outra discussão, mas no mundo real do negócio, se você não faz isso, você não sai do outro lado, né? Do tamanho que hoje que a empresa que eu trabalho, a gente faz isso. Né? A gente fala dos Voice of Customers, né? Então, os VOCs, né? Que a gente chama lá na empresa, lá, que são o quê? São as nossas vozes. Né? Então, o VOP, né? Voice of Partner e Voice of Customer. Então, a gente tem lá o cara que é o nosso embaixador da marca. Então ele tem uma experiência boa com a gente, ele contrata o nosso serviço, ele é um empresário, ele é de uma empresa, e aí a gente leva eles para quê? Para ir lá nos nossos eventos, contar as histórias que ele teve boas com a gente, e aí o outro cliente vai ouvir e falar, olha, ele é um cliente falando bem deles, teve uma experiência, e a dor é parecida, e aí ele nos procura. A gente faz isso o tempo todo, e é uma empresa super grande, estruturada, global, está em 100 países. Imagina o pequeno empreendedor, não vai fazer isso? Sim, e hoje com a internet, com as possibilidades que a gente tem, é muito mais fácil, né? Ele mostrar isso a um cliente satisfeito. E é interessante que eu vi um corte do João Branco falando exatamente sobre isso. Ele falou assim, como fazer marketing com pouquíssimo dinheiro. Se você não tem recurso, cuida do cliente. Atenda muito bem o seu cliente, porque um cliente bem atendido, ele vai naturalmente ser uma porta para você poder vender.
Porque ele pode te indicar, e você pode utilizar ele como um modelo para outras pessoas. E aí eu falei, nossa, faz todo sentido, né? A gente às vezes quer fazer coisas assim, super, né, megalomaníacas, né? Aquele plano estratégico. E a gente pensa, pô, às vezes é tão simples, né? Se você cuida bem do seu cliente, aí você traz ele para conversar, ele vai falar a experiência dele, aquele depoimento vai justamente para as pessoas que estão ali. Pronto, né? Você já está ali criando uma confiança. A pessoa vai sentir confiança, vai sentir credibilidade e depois o negócio fica muito mais fácil. A gente teve um senhor aí, não vamos entrar na questão de política, mas que em 2018 foi eleito no boca a boca, praticamente. Usou redes, usou tudo, não, ok. Sensacional. Mas foram grupos WhatsApp, tem impulsionamento, não vou entrar nessa discussão não, porque eu não sou especialista nisso, eu não tenho conhecimento de causa. Ele criou um mercado, porque antes ninguém olhava para isso, ninguém olhava rede social, de repente o pessoal, cara, vamos ter que regulamentar esse negócio, porque olha só, ele veio... Um desconhecido. Tipo, desconhecido. E olha só, ele arrastou a multidão e continua, né, no Facebook fortíssimo isso, nos grupos do WhatsApp. E aí a gente tem agora São Paulo para mostrar o poder também da mídia. Né? Então, aquilo começou, mudou. O jogo mudou. Mudou o jogo. E você vê, o pequeno empreendedor, ele tem um mundo hoje, com a internet... tá bem mais, assim, não quero menosprezar diminuir o esforço do pequeno empresário, pequeno empreendedor hoje ou do médio empreendedor, mas as alternativas hoje são bem melhores do que no passado. Você tem muito mais o omnichannel, né? Você tem muito mais canais de comunicação, canais de atendimento, você consegue fazer hoje de maneira muito prática. Você consegue ter um banco hoje, né? Um Open Finance, você tem um Open Bank hoje aqui, você consegue fazer um banco hoje em 5 minutos, em 10 minutos você consegue gerar um banco, né? Um banco digital, né? Da sua marca, da sua empresa, da sua loja. Então, as alternativas são muito grandes hoje. Por isso que cada vez mais as estratégias antigas, os pensamentos estratégicos antigos, milenares, nunca foram tão importantes quanto hoje. Sim, porque eu acho que a gente tem um problema. A gente tem, no mesmo momento que a gente tem uma quantidade enorme de canais, a questão é qual opção, qual canal a gente escolhe, qual estratégia a gente usa. Que a gente volta para o comecinho que a gente falou. É estratégia, né? Aí, como é que você daria essa dica? Acho que a gente já caminhando um pouquinho por final aqui. O empreendedor pensando, eu tenho tanto canal para trabalhar, o que eu faço? Qual canal? O que eu uso de parâmetro, por exemplo, para decidir que eu vou fazer mais YouTube, eu vou fazer um podcast, ou eu vou focar no LinkedIn? O que eu uso de referência? Eu vou dar a minha experiência corporativa, né? E não de empreendedor, mas corporativa, de um empreendedor que está dentro de uma empresa. Quando eu penso sobre público, né? E aí eu tenho as discussões com a turma de marketing, qual é a reflexão que eu faço quando vou montar um plano estratégico ou vou definir os caminhos da empresa? Eu preciso saber aonde está o meu cliente. Acho que a primeira coisa não importa o que você vai fazer, onde está esse cliente? Esse é o primeiro ponto. Quando você descobre, realmente é onde ele está mesmo. É onde ele está. Ele é Brasil, ele é São Paulo, geograficamente. E aí, em qual canal de comunicação ele está? O que ele consome? E isso não é muito difícil de descobrir. Hoje, você pegou lá uma ferramenta de busca, você consegue descobrir perfil de consumo. Isso não é ciência de foguete. Então, o que esse cara consome? Então, exemplo, a gente discute isso muito na empresa, né? Fala, olha, por exemplo, o nosso público... Ele é majoritariamente da empresa. Minha empresa é uma consultoria de tecnologia, de serviço, de software, etc. Majoritariamente ele é masculino. Ponto. Não vamos discutir aqui se participação das mulheres ou não. Infelizmente, é masculino, tá bom? É o que eu tenho para hoje. Hoje o meu público é masculino. A gente pode discutir por quê, mas é isso. E qual é a característica desse público? Eles são homens, né? Normalmente homens, de uma característica... cultural, social, etc., muito bem definida, que é o público que consome tecnologia dentro das corporações, dos meus potenciais clientes. Onde esses caras estão hoje, majoritariamente, por pesquisa mesmo, a gente tem esse dado, no esporte. Onde? No futebol. O que eles consomem mais? Futebol. Eles amam futebol. Então, imagina o seguinte, eu sou uma empresa, tá bom? Qual é o canal que eu vou falar com eles? LinkedIn? De jeito nenhum, nem a pau. Então, eles não estão no LinkedIn. Eles até são associados ao LinkedIn, etc., mas eles não estão ativamente consumindo informações que estão ali no LinkedIn. Onde eles estão consumindo? Canais de esporte, canais especializados de esporte, então aquele de nicho, aquele podcast de nicho de esporte, de futebol, que é aquele ex-jogador tal, que está ali. Então, essa é a mídia que eles consomem. Então, se eu quero me comunicar com essa turma... Parece assim uma coisa maluca. Você vai fazer um anúncio de uma empresa de consultoria de serviço em tecnologia num podcast de um ex-jogador? Sim,
porque eu vou atingi-lo. Então, se eu colocar um anúncio ou fazer um evento, sei lá, em determinado lugar, né, no intervalo de uma grande rede de televisão, etc., eu vou gastar dinheiro à toa, porque ele não consome. A não ser que seja no meio do jogo. No meio do jogo. Então, assim, a gente já percebeu que o nosso público está ali. O que eles gostam? Eles gostam de restaurantes, eles gostam de comida, de comer, sair para comer, de churrasco. Então, quando você define aonde está o seu cliente e que tipo de informação e de mídia ele consome, ajuda muito você falar, e talvez você vai se surpreender, porque vai você gastar, sei lá, milhares de reais, ou 10, 15, 20 mil reais em anúncio, você fala assim, olha, eu vou gastar 100 reais, mas aqui, ó, onde ele consome, onde ele está. Isso é bem legal, porque eu acho isso muito divertido. Quando você é um pequeno empreendedor, você está numa região ali no seu bairro, né, e você fala, puxa, se você vai atender o bairro, né, se não é online, você fala, puxa, faz sentido eu que tenho um salão, que tenho um mercado, eu tenho um mercadinho, né, no meu bairro, eu sou um escritório de advocacia, eu fazer um anúncio para grandes redes, eu pegar lá no Instagram e colocar, não faz, não vai fazer. Porém, você tem que ter uma mídia que se conecta com outra. Isso aqui, ontem, por exemplo, vou explicar aqui, eu estava procurando serviços odontológicos para o meu filho. E aí eu entrei lá no anúncio. Quando eu entrei lá no anúncio, não dava o endereço. Não dava endereço. Então, eu não tenho muito acesso ao Instagram, etc., mas era uma página do Instagram. Não tinha endereço. Aí lascou. Então, você vê como que eu uso... Eu fui através de um canal que eu consumo, apareceu para mim, perfeito, até aí, check, né? Boa estratégia. Quando eu clico e vai para a página do Instagram, não tem endereço. Aí tem que caçar vídeo para saber onde fica, etc. Aí você já cansa, Aí já foi, já passou. Então, quando você pensa assim, onde está o seu cliente, o que ele consome, e você aborda ele da maneira correta, você capta aquele cliente. Você consegue fazer a captura daquele cliente. Então, eu falo que é divertido o pequeno empreendedor, porque às vezes ele anuncia num lugar que é da cabeça dele, assim. Então, tem que ter a estratégia, tem que ter a coisa um pouco mais da pesquisa científica, de olhar, da metodologia, e não pode desprezar ou menosprezar o seu negócio, o seu próprio, não pode se auto-sabotar. Não, mas é um salão de cabeleireiro, não importa. Quem é o seu cliente? Como eu chego nele? Como é que eu faço a fidelização dele? Como é que eu uso ele para poder fazer vendas para mim, para poder falar bem de mim, para eu trazer mais clientes aqui e dar conta? E por último, a gente está caminhando para o final, cuidado com o efeito colateral do sucesso. Você lembra da época, eu acho que eles vão lembrar do Corsa, quando foi lançado o Corsa? Corsa, sim. Foi o grande sucesso da General Motors e o grande fracasso ao mesmo tempo. Por quê? O sucesso foi tão estrondoso que eles não estavam esperando e não deram conta de atender. E a pior coisa é você abrir um restaurante, ser um grande sucesso e ficar um monte de cliente para fora, mal, sair sem atendido, voltar no dia seguinte, sair sem ser atendido, voltar lá e falar, cansei, eu não gosto, aqui o serviço é ruim e etc. Então, esteja preparado para o sucesso. Eu gosto de fazer uma brincadeira, vai que dá o azar e dá certo. Vai que o azar dá certo. Entendeu? Então, esteja preparado para o sucesso. Acho que para finalizar aqui esteja preparado para o seu sucesso. E se der certo? E aí? Eu vou ter estrutura? Eu vou ter pessoal para atender? Eu vou ter habilidade para gerir um negócio que vai explodir? Vai ser um crescimento exponencial? Então, esteja preparado também para isso. E às vezes é melhor, lembra que eu falei do respeitar o processo de crescimento? Não tenta crescer, porque às vezes você dá uma tentativa de crescer muito rápido e dar certo, você atropela o processo de crescimento. E aí você não está preparado para aquele crescimento exponencial. Então, se prepara para isso. Fala, e sem eu querer mesmo crescer, o que vai acontecer? E não tente ter um crescimento exponencial intencional antes da hora. Eu acho porque você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, cresça na medida certa das suas possibilidades. Um grande ponto que eu já vi empresas sofrerem, empresas que eu já trabalhei, fluxo de caixa. Cresce, depois não tem fôlego financeiro para suportar o crescimento. Eu trabalhei numa empresa que passou por uma crise financeira enorme, por conta eu não posso falar com a empresa, senão todo mundo vai saber, mas a gente fez um projeto que estourou, vendeu muito produto, era um produto assim que todo mundo queria aqui no Brasil. Todo mundo. Aliás, esses primeiros produtos que foram importados têm o meu nome lá. Tinha o meu nome lá porque eu participei do processo de importação. Só que a margem era baixa. E necessitava um prazo de pagamento maior, porque era varejo. E aí, cadê o fôlego financeiro da empresa para suportar? Porque a demanda assim, explodiu, os varejistas, grandes redes. Eu quero 10 mil unidades, eu quero 50 mil unidades, eu quero 20 mil unidades. Então, vamos importar, vamos trazer, etc. E quem financiava toda a cadeia logística? Era importado de fora, produzia lá fora, tinha todo o processo de importação, então você já pagava lá na frente, os custos de importação, nacionaliza, manda entregar a logística, coloca lá, o varejo começa a vender, aí ele vem
prazo de pagamento e começa a te pagar. E essa cadeia toda. Esse gap aí, né? Isso, toda a cadeia logística e todo o processo de venda, ciclo de vendas, né? Então, estejam preparados para o sucesso, porque será que eu tenho fôlego para isso? Porque uma coisa é uma operação pequenininha, estou vendendo 50 unidades, 100 mil, e se eu tiver uma demanda de 10 mil, eu tenho fôlego financeiro? Né? Então, lembra do planejamento? Tem que ter rotas alternativas, Elaine. Se você não tiver todas as rotas alternativas do seu negócio, a chance de fracassar e a sua ideia ir embora e os seus sonhos acabar são enormes. Nossa, é uma aula isso aqui, tá? Imagina. É 1 hora de aprendizado sensacional. Eu fiz muitas anotações, vou anotar de novo depois, tem muita coisa. Então, assim, muito obrigada por aceito o convite. Nossa, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, né? Quem está assistindo, com certeza aprendeu muito. Então, assiste de novo, faça anotações, deixa comentário, né? Porque Legal. aí também a gente pede para ele responder e te dar aquela força ali, tirar as dúvidas, porque, olha, você vê, é uma honra, né? Receber uma pessoa que conhece tanto sobre planejamento estratégico, gente, porque é o coração da empresa, né? A gente ouve muito falar, mas uma pessoa que trabalha com isso todo dia, né? Que sofre na pele ali as consequências, não é nada contra os coaches, porque eu também sou coach, mas, gente, experiência realmente é tudo. Faz toda a diferença você ter experiência, sentir na pele, porque você fala da sua experiência, né? Mesmo que seja um fracasso, né? Você fala do que você sabe. Então, assim, muito obrigada por ter aceito o convite. Quer deixar uma mensagem final pro pessoal, assim... Acho que é muito legal, estou muito feliz, assim. Bom, obrigado, Elaine, pelo convite. E acho que a mensagem final é nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que a premissa do planejamento ele nasce com um sonho. Com um sonho. Isso é um fato. A primeira regra do planejamento é sonhe, e aí a partir do seu sonho você traça o planejamento. Então, não desista dos seus sonhos, invista nos seus sonhos, mas não esqueça realmente de definir e se organizar para que esses sonhos se tornem realidade no momento certo, da maneira certa. E nem sempre os sonhos, eles acontecem no momento que a gente deseja, né? Há outros fatores, né? Mas acho que isso é história para um outro momento, tá bom? Mas, de novo, obrigado pela oportunidade, obrigado, gente, por tudo aí. Joia. Então, você que assistiu a gente aqui até o final, espero que você tenha gostado. Bem lembrado. As redes sociais, a maneira de comunicação. Bem lembrado, muito obrigada. Então, antes, volta. Então, eu quero agradecer a sua presença e a gente preparou aqui para você uma lembrancinha. Olha, muito chocolate, obrigado. Personalizada, fidelizando o cliente. Tem o seu nome e é delicioso, são sabores da primavera. Então, é um super no capricho, né? E eu tenho certeza que você vai gostar, porque todo mundo gosta de chocolate, né? Eu amo. Muito difícil alguém que não gosta de chocolate. Se você não gosta, deixa o seu comentário pra gente saber quem é você, porque eu gosto isso, as pessoas que não gostam de chocolate, porque são raras, né? Boa. Muito obrigado, viu? Eu adorei, obrigado mesmo. Eu que agradeço. E onde é que as pessoas te encontram? O LinkedIn, o seu Instagram, a sua rede que você tá mais ativo, se alguém quiser, de repente, mandar um oi, bater um papo. Hoje eu tô no LinkedIn, né? Meu nome é Eronides Júnior, é só colocar lá Eronides Júnior, é um nome diferente, então provavelmente vai ter poucos, né? Essa é a minha rede atual mais ativa, mas em breve eu vou estar no Instagram falando sobre estratégia. Então, eu já estou me planejando, organizando, já tenho uma equipe já montada, só para falar sobre esse tema, que é um tema para mim que é muito gostoso, eu adoro falar sobre isso, e eu acho que é um tema que nunca sai de moda, ele é muito relevante para a gente. Então, em breve, esperem novidades aí no Instagram sobre Eronides Júnior falando de estratégia. Eu já tenho 30 anos de mercado e nos últimos 10 anos só fazendo trabalhos de estratégia, de planejamento estratégico, então acho que eu tenho bastante coisa para compartilhar, bastante história para contar para vocês. Maravilhoso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para você. Então, gostou, já curte, pode deixar o seu comentário, compartilha com quem você entende que vai fazer sentido esse episódio e, é claro, vem aqui fazer parte dessa comunidade. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!